Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como passaram a semana? Como está sendo essas aulas para vocês, esse aprendizado? Estão colocando em prática? É muito importante que vocês coloquem em prática toda a lição que a gente está passando aqui. E muitas vezes vocês vão ver que elas parecem se repetir, mas assim, para a gente criar um hábito legal ou mudar hábitos antigos, a gente precisa da repetição, né? É importante para que a gente estabeleça um novo padrão para a gente. Então, vocês vão ver que muitas vezes as lições repetem coisas, informações. Por quê? Porque a gente vem até este momento pensando e se comportando e agindo e reagindo da mesma forma que em algum momento da nossa vida a gente aprendeu e entendeu como é assim. Só que não é assim. E nós não somos só isso que a gente aparenta ser ou acredita ser. A gente é muito mais que isso. Então é importante que a gente se dê conta dessa informação, do quanto que a gente é importante, especial, que a gente tem dentro da gente uma centelha divina, uma essência que é pura, que é sábia. E é a ela que a gente precisa recorrer para saber, mais ou menos, para saber de que forma a gente se posicionar, em que direção a gente vai na vida da gente. E a gente acessa essa nossa essência quando a gente consegue silenciar a nossa mente, quando a gente faz as práticas de prestar atenção na respiração, acalmar, sentar, porque daí a gente consegue perceber a informação que vem de forma intuitiva para a gente. Se a gente está com muita coisa na cabeça, a gente não consegue prestar atenção, a gente não ouve essa voz. Então vocês vão ver que muitas vezes as lições trazem a mesma informação do pensamento, da mente, que o pensamento é a causa de todos os efeitos que acontecem na vida da gente. E é verdade, porque tudo começa na nossa mente, tudo a gente cria na nossa cabeça. E depois a gente vai ver essas experiências acontecendo na vida da gente. Então, se vocês querem mudar o efeito, que são as coisas que a gente vive no dia a dia, a gente só consegue mudar isso se a gente mudar a causa. Ou seja, se a gente mudar o pensamento, o foco do nosso pensamento, o que a gente pensa, o que a gente acredita, o que a gente faz. Tá legal? Então, pensem nisso, pratiquem a autoobservação, percebam quais são os pensamentos que são mais recorrentes em vocês, anotem. Tudo isso vai auxiliar vocês a perceber onde vocês estão e o quanto que onde vocês estão é perto ou longe de onde vocês querem estar. Então, façam esse trabalho porque vocês só têm a ganhar. E isso só vocês podem fazer. Eu tô aqui para ajudar a tirar o véu, as dúvidas, né? Desbloquear os caminhos. Mas quem efetivamente escolhe mudar e realmente fazer alguma coisa são vocês. Tanto que assim, vocês estão fazendo, vocês estão ouvindo, vocês estão praticando isso. Se vocês não tiverem, tá tudo bem. Mas pensa, é uma escolha de vocês não querer praticar. Porque a mudança é de dentro para fora. Não é fora de vocês que vocês vão achar o resultado. Fora de vocês, tudo que acontece é resultado, é atraído para a vida de vocês com base naquilo que vocês pensam. Por isso que é tão importante a gente dar um foco legal para os nossos pensamentos, para eles estarem de acordo com aquilo que a gente quer viver e experimentar na nossa vida. Então vamos lá para a lição número 4. O seu eu não é o corpo físico. Este é simplesmente um instrumento que o eu utiliza para realizar seus propósitos. Este eu aqui, tá? É tudo em letra maiúscula, tá? O eu não pode ser a mente,
porque a mente é simplesmente outro instrumento que o eu utiliza para pensar, raciocinar e planejar. O eu é algo que controla e dirige o corpo e a mente, algo que determina o que farão e como atuarão. Quando você compreender a verdadeira natureza deste eu, gozará de uma sensação de poder que nunca antes conheceu. Este eu é a nossa essência, gente, é o que tem de mais divino nosso, é que nós somos uma parte dessa consciência, deste todo, dessa consciência cósmica de Deus, do universo, desta energia, tá? Vocês podem entender este eu como vocês quiserem chamar, mas nós somos parte de uma inteligência maior. Então, quando a gente silencia e ouve esse eu dentro de nós, a gente tem todas as respostas e os caminhos. Sua personalidade se compõe de características, peculiaridades, hábitos e traços de caráter. Estes são o resultado de sua antiga forma de pensar, porém, não tem nada a ver com o verdadeiro eu. A verdadeira natureza deste eu é espiritual e é a fonte do verdadeiro poder que surge em homens e mulheres quando chegam a compreender sua verdadeira natureza. O maior e maravilhoso poder que este eu presenteou é o poder de pensar. Porém, poucas pessoas sabem como pensar construtivamente ou corretamente. Se você não pode fazer isso, é porque até o momento não fez o esforço necessário. Agora é tempo de fazer o esforço. O resultado será em proporção exata ao esforço realizado. Uma das afirmações mais fortes que você pode utilizar com o propósito de reforçar sua vontade e alcançar seu poder é: eu posso ser o que decido ser. Eu posso ser o que decido ser. Olha que linda essa frase. Essa frase pode servir de mantra. Vocês podem falar de noite, quando estiverem assim, naquele estágio sonolento para dormir, e quando vocês estiverem acordando, que é quando a gente ainda está na onda teta, que o nosso subconsciente está captando muito mais coisas de uma forma mais veloz, porque a nossa mente ainda não está tão acordada para né, barrar ou não barrar as coisas. E isso é uma afirmação linda. Eu posso ser o que decido ser. O que tu decide ser? E aí, tu pode decidir escolher o que tu quiser. O que tu quiser. Tu tem o livre-arbítrio. Então, usa essa frase com sabedoria. Usa nos momentos em que tu tá em dúvida, que tu não sabe o que fazer, que tu tá se achando incapaz, impotente, sabe? Desiludido, não merecedor. Lembra disso, isso vai te dar uma força muito grande, porque daí tu acessa a tua essência. Porque ela sabe que tu pode ser o que tu decide ser. Tu escolhe e ela vai estar sempre te apoiando. Então, anota essa frase aí e usa ela. Cada vez que o repetir, entenda quem é este eu. Procure chegar ao total entendimento da verdadeira natureza do eu. Ao utilizar esta afirmação, utilize-a continuamente, de manhã e de noite, e igualmente durante o dia. Quando pensar nela, e continue assim até que se torne parte de você. Forme-se o hábito. A menos que faça isso, é melhor não começar, porque a psicologia moderna nos diz que quando começamos algo e não o terminamos, ou fazemos um acordo e não o mantemos, formamos o hábito do fracasso.
Se não pensa fazer algo, não comece. Se começar, continue, ainda que os céus caiam. Se decidir fazer algo, faça-o. Não permita que nada nem ninguém interfira. O eu dentro de você já decidiu, está feito, o dado está lançado, já não há discussão. Então, assim, cada vez que a gente deseja algo, que surge o desejo de ter algo, de fazer algo, de ser algo, essa nossa parte, a nossa essência, a nossa alma, nosso espírito, enfim, a nomenclatura é o que menos importa. O que importa é vocês saberem que dentro de vocês existe um eu interior que é divino. Quando vocês desejam algo, esse eu interior, ele já se coloca na vibração daquilo que tu deseja. Aí, a parte mais, digamos que é complicada para a gente, é a gente entrar nessa mesma sintonia de vibração que o nosso eu interior já assumiu como verdade. Então, para vocês terem uma ideia de como é a vibração disso que vocês desejam, ser, fazer, ter, é vocês pensarem, se eu já tivesse isso na minha vida, como eu me sentiria? E tenta te imaginar já de posse daquilo. Seja uma característica, seja um bem, o que for. Quando tu conseguir imaginar isso na tua cabeça e te vir uma emoção de felicidade, de expansão, é esta vibração que vocês têm que manter. Porque é esta vibração que o teu ser interior já assumiu como verdade. E se tu conseguir, de forma consciente, sentir esta mesma sensação, o teu desejo, aquilo que tu desejou, vai chegar para ti no momento exato. Porque eu posso ser o que decido ser. E aqui vocês podem colocar, eu posso ter o que decido ter. Lembrando sempre que se vocês levarem isso para relacionamento, existe o livre-arbítrio da outra pessoa, tá? Então não é assim, eu quero o fulano, eu vou ter o fulano. Não. Tu vai ter o fulano se o fulano também quiser estar contigo, tá? Mas qualquer outra coisa que vocês queiram ter ou ser, vocês podem. Porque o eu interior de vocês já assumiu aquela vibração. Então, vocês se imaginando já com aquilo, vocês assumem a mesma vibração. Mas é necessário manter essa vibração até que aquilo que vocês desejam se materializem. Porque tudo demanda um tempo. Pensem no desejo de vocês como uma semente que vocês plantam, né? De uma flor, de uma árvore, enfim. Plantou uma semente, ela tem um tempo para crescer. Não adianta tu plantar hoje e amanhã tu ir lá querer colher os frutos da árvore da semente que tu plantou. Tu sabe que demanda um tempo para aquela semente germinar, crescer, gerar frutos e tu colher. Então, a mesma coisa com os nossos desejos. Claro que tem desejos que são mais rápidos, eles se materializam mais rápido na vida da gente. Tem outros que demandam um tempo maior. Mas vocês manterem a convicção, a fé, a gratidão e a felicidade de já sentir aquilo na vida de vocês, isso só contribui para que efetivamente esse desejo se concretize. E, que nem diz aqui, nesse trecho, se vocês forem fazer, façam. Não comece e depois não termina, sabe? Porque assim, é um compromisso de vocês com vocês. Se vocês não forem capazes de assumir um compromisso com vocês e ir até o fim, né? Quem vai fazer? Se tu mesmo não consegue assumir um compromisso contigo. Então, se tu não for fazer, nem começa. Nem começa, porque senão tu, inconscientemente tu vai estar criando uma crença de fracasso, porque tu começou algo e não terminou.
Então pensa, sente, é isso que eu quero, eu vou continuar, eu vou fazer, vou. Então tá, então eu vou até o fim com isso. Tá certo? Vamos lá. Se levar a cabo essa ideia, comece com coisas pequenas que você sabe que pode controlar e gradualmente aumente o esforço. Porém, nunca permita, sob nenhuma circunstância, que seu eu seja anulado. Você verá que com o tempo poderá se controlar. E quando houver aprendido a se controlar, constatará que o mundo interno controla o mundo externo. O mundo interno é controlado pelo eu, e que este eu é parte e é uno com o eu infinito, que é a energia universal ou espírito, chamado geralmente de Deus. Viva no conhecimento de sua unidade com a onipotência. Contemple as múltiplas oportunidades às quais tem acesso espiritual pela onipresença do poder. Visualize os eventos, circunstâncias e condições nas quais estas conexões espirituais podem ajudar na sua manifestação. As atividades mentais pertencem ao mundo interno, ao mundo da causa, e as condições e circunstâncias que resultam são o efeito. Os excessos de trabalho, diversão, atividade física ou de qualquer tipo produzem estados de apatia e estancamento mental. Isso torna impossível fazer o trabalho mais importante, que dá como resultado a compreensão do poder consciente. Precisamos, portanto, buscar o silêncio com frequência. O poder vem através do repouso. É no silêncio que podemos estar quietos, e quando estamos quietos, podemos ouvir, sentir, intuir o que o nosso eu nos diz. E como podemos desenvolver a fé, o valor e o sentimento que terá como resultado o sucesso? A resposta é: com exercício. A força mental se afiança exatamente do mesmo modo que a força física, com exercício. Pensamos algo, talvez dificilmente a primeira vez. Pensamos o mesmo outra vez e se torna mais fácil esta vez. E pensamos uma e outra vez. Então se torna um hábito mental. Continuamos pensando o mesmo e finalmente se torna automático. Então o que quer dizer? É aquilo do hábito. No começo pode ser difícil. Mas se tu fizer um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois, aquilo vai acabar se tornando um hábito mental, algo bom. Então, usem aquela frase do eu posso ser o que decido ser e começa a treinar a tua mente. Começa com coisas pequenas, que nem falou ali, sabe? Com pequenos desejos. E aí, conforme tu for materializando aquilo, te elogie, reconheça que tu conquistou aquilo. E assim tu começa, e não só para coisas materiais, gente, até para mudar hábitos, para mudar comportamentos. Começa se vigiando um pouco de cada vez. Começa assim, sei lá, pega um dia e diz, né, quem é reikiano e me acompanha sabe, né, dos princípios do reiki. Então tu pode dizer, só por hoje não vou reclamar. E passa um dia sem reclamar. Se um dia for complicado, começa com 1 hora. Só por 1 hora eu não vou reclamar. Ou só por 1 hora eu não vou me desmotivar, sabe? Ou só por 1 hora eu vou me elogiar.
E começa assim e vai fazendo um pouco de cada vez, um pouco a cada dia. E quando tu vê, tu já tornou um hábito mental de pensar de forma mais positiva, de olhar situações por um ângulo melhor, não olhar só a questão do copo, né, que eu já falei, em vez de olhar que está meio vazio, começar a olhar que está meio cheio. E assim tu começa a mudar o teu olhar, e assim tu começa a mudar o teu pensamento. E conforme tu muda o teu pensamento, tu começa a atrair pessoas e situações que estão nesta outra vibração. E as coisas vão começar a mudar na tua vida. Faça um exercício. Mas só se vocês forem continuar, que nem diz ali. Se for para começar e parar, nem começa. Porque vocês vão criar inconscientemente um hábito de fracasso. Que vocês começam as coisas e não terminam. Aquela velha história, eu vou tentar. Não existe tentar, gente. Isso é uma desculpa furada que a gente dá, né? Não existe tentar. Eu vou tentar fazer. Eu vou tentar ir. Não. Ou tu realmente faz, aprende, dá um jeito e faz, ou então tu diz, não, eu não quero fazer. E tá tudo bem, entendeu? Mas escolha. Isso de eu vou tentar, ou eu não tenho escolha. Não existe, gente. Para tudo a gente tem escolha. Para tudo. A gente aqui quer se enganar porque a gente ficando ali na nossa zona de conforto, mesmo que essa zona de conforto seja ruim, de certa forma, a gente conhece, sabe como ela funciona, sabe lidar com ela, diferente de dar um passo assim em algo desconhecido que a gente não sabe o que esperar. Então, muitas vezes, inconscientemente, a gente tem medo. Por isso que é tão importante essa autoobservação. Então, comecem um pouco de cada vez, um pouco a cada dia. Tá legal? E vamos para o exercício desta semana. Esta semana, depois de tomar sua posição usual, retire toda a tensão, relaxando-se completamente. Então, solte mentalmente todas as condições adversas, tais como ódio, raiva, ressentimento, tristeza, preocupação, ciúmes, inveja, pena, doença, desilusão, escassez ou qualquer outro sentimento parecido com esses. Você pode dizer que não pode soltar estas coisas, porém pode fazê-lo, decidindo mentalmente fazê-lo, por intenção e persistência voluntárias. Eu posso ser aquilo que decido ser. Então, libera. Mas é porque eu estou triste, porque a minha mãe sempre foi muito assim comigo, meu pai, meu irmão, meu ex-marido, meu namorado, o meu patrão, o governo. Enfim, não tem. A gente pode soltar tudo isso, liberar tudo isso. Porque quando a gente libera tudo isso, a gente esvazia o nosso coração, a gente tira toda essa energia de baixa vibração que está atraindo tudo para a tua vida e tu começa a colocar coisas novas. Dá trabalho? Claro que dá. Com certeza dá trabalho. Mas se até agora tu fez do jeito que tu fez e possivelmente tu não está satisfeito em algumas áreas da tua vida, experimenta fazer diferente. Mas não é fazer 1, 2 dias, uma semana e dizer, não deu, não dá certo, não funciona, isso não é para mim. Não. É persistir. É fazer com intenção e persistência voluntárias, que nem diz ali. Então, escolhe e muda, decide que tu vai fazer diferente. Faça esse exercício essa semana, façam as suas anotações, façam as suas percepções de vocês mesmos e escolham mudar. Isso só depende de vocês. Um grande beijo, uma ótima semana e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.